Graça e paz, queridos. A paz. Deus, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para partilhar convosco algo da parte de Deus para os nossos corações, para a nossa edificação. Eu quero orar com você neste momento. Pai, muito obrigada, Deus, porque mais um dia o Senhor nos proporciona para estarmos aqui partilhando, Senhor, a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela Tua graça que nos sustenta a cada dia, que nos coloca de pé. Senhor, em nome de Jesus, que Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja real nas nossas vidas e que ela seja realmente as nossas bases, a nossa sustentação, Senhor, para os dias difíceis que estamos a viver e a enfrentar. Senhor, que a palavra, Senhor, alcance esses corações, cada coração que ela alcançar, possa, Senhor, estar trazendo, Senhor, a força, a firmeza para a glória do Teu nome. E possamos estar, Senhor, a cada dia nos preparando, Senhor, para as lutas e as batalhas que sobrevêm. É a minha oração a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que hão de ouvir, Senhor, essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos aqui mais uma vez, né, para nosso momento com a palavra, né, e esse momento tão importante para nós, para meditarmos e alimentarmos a palavra. Eu quero ler com você no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, um texto conhecido de todos, que diz assim: Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Até aqui que eu quero ler o versículo 14, até o versículo 14, parte A. Queridos, nós conhecemos essa palavra, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando aos nossos corações, fala sobre a armadura, mas o apóstolo Paulo, ele está aqui nos dando uma orientação sobre a importância de nós estarmos nos revestindo, né, com a armadura de Deus. E ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, e não é somente agora, com essa situação que estamos a viver. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como nós vimos aqui no versículo 12. E o apóstolo Paulo, ele faz menção de algumas verdades aqui, através de uma simbologia de traje de soldado, para nos trazer algumas verdades, alguns princípios importantes para nós, para cada guerra, cada batalha que nós vamos lutar, e nós precisamos, né, dessa armadura, estarmos vestidos com essa armadura. E eu quero meditar com você hoje, como vocês viram, eu li apenas até a parte A do versículo 14, e eu quero meditar com você sobre cingindo-vos com a verdade, que está aqui. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, como tema dessa palavra, eu quero meditar com você sobre isso, cingindo-vos com a verdade. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que ele fala, é que nós devemos estar com nossos lombos cingidos com a verdade. Manter-se firme na jornada da vida, queridos, talvez não seja assim algo muito fácil, e talvez seja um exercício essencial, né? Para quem pratica esporte, para quem está aí voltado para o esporte, né? Gosta de praticar algum exercício físico, sabe que é necessário, muitas vezes, você estar tendo disciplina, vamos dizer assim, disciplina. E na vida, o manter-se firme torna-se talvez um exercício bem essencial para nós, mas infelizmente talvez muitas vezes negligenciado por muitos. E nós vamos ver, né? Por quê? Porque muitas vezes perdemos a nossa firmeza
Muitas pessoas muitas vezes acabam por perder essa firmeza que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ficar firmes. No versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes, né? Firme é uma pessoa que está ali, ela não se balança, não vai se balançar. Então, é algo que é um exercício muito importante e essencial para a nossa caminhada, mas, como eu disse, talvez negligenciado muitas vezes por muitas pessoas, por causa de muitas vezes determinadas escolhas, decisões, e principalmente por não muitas vezes atentar para algumas verdades simples da palavra de Deus e do Evangelho, e muitos princípios, muitas verdades que é da vida, né? Da vida, muitas vezes princípios morais, né? Que regem a nossa vida, princípios que vêm reger a nossa vida no âmbito moral, no âmbito espiritual, emocional. Então, esses princípios eles precisam realmente estar com firmezas em nosso caráter, porque senão podemos correr o risco de negligenciar. Você pode correr o risco de negligenciar devido a algumas determinadas escolhas e decisões que são feitas. E aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo falando, né, cingivos com a verdade. O cinto da verdade, querido, ele é o que dá a sustentação, ele é a sustentação para a nossa vida. E diríamos assim, como eu posso colocar, que é a roupagem, né? Sustentação para essa roupagem. Os soldados romanos, eles usavam uma armadura e Paulo usou essa simbologia para falar sobre a armadura de Deus no âmbito espiritual, usou a simbologia do soldado romano sobre tudo que eles usam, né? Toda a roupagem de um soldado para ele poder lutar, para ele poder guerrear. E como cristãos, nós precisamos também estarmos analisando essas roupagens, vendo, né, colocando essas roupagens. E o cinto da verdade, nós diríamos que ela é o que ele começa com o cinto da verdade, né? É interessante que ele começa falando sobre, ele poderia começar lá por cima, né, sobre o capacete, vamos começar de cima para baixo, vamos falar do capacete, depois, não, mas ele começa com o cinto, né, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele começa com o cinto, e o cinto era um cinturão de couro que protegia o abdômen, né, o baixo abdômen do soldado, e ao mesmo tempo prendia a túnica, né, do soldado, e também, que é algo importante aqui, sustentava a espada, sustentava a arma, que era a espada que eles usavam. Então, diríamos que esse cinto, da verdade, é o que dá a sustentação, como eu disse, a essa roupagem. Que roupagem é essa que nós precisamos estar vestidos? Nessa roupagem, na roupagem moral, na roupagem emocional, na roupagem espiritual. E se esse cinto, como diz aqui no versículo, se esse cinto não estiver ajustado, não estiver firmes, queridos, não estiver bem apertado, né, em nós, essas áreas da nossa vida elas poderão ficar afrouxadas e, consequentemente, poderá se fragmentar pelo caminho, poderá se quebrar, e o que é importante, o que é mais perigoso, né? A arma pode cair. E a arma aqui, o apóstolo Paulo, ele fala que se a arma era para sustentar a arma, o cinto era para sustentar a arma, lá abaixo nós vemos que ele usa uma das armas que ele fala, que é a espada, né? Capacete de salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E nós sabemos que essa arma ela foi muito usada por Jesus, quando ele esteve 40 dias lá no deserto, foi para o deserto jejuar e estar na presença do Senhor, mas de repente veio a tentação, né? Satanás veio tentá-lo e ele venceu, não foi lutando fisicamente, mas ele venceu com a palavra, com esta arma, com essa espada espiritual que é a palavra de Deus. E
porque ele estava, né, realmente firme naquilo que na sua escolha, isso é importante, firme na sua escolha. Ele decidiu, a palavra do Senhor diz que ele deixou toda a sua glória, ele escolheu vir para essa terra, ele sabia o que estava aguardando por ele logo mais, né, em que ele iria passar por aquele momento tão crucial e difícil que era o Gólgota, mas ele estava firmado na sua escolha, né, na sua decisão de estar servindo ao Pai, de estar servindo a Deus, em estar aqui por amor a mim, por amor a você. Mas naquele momento, por causa dessa firmeza dele, da sua decisão, da sua escolha, ele, né, vestido dessa firmeza, ele usou essa arma poderosa que é a verdade. Quando Satanás usava, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pães, ou desce daí para baixo, ou eu vou te dar tudo, né? Eu posso te dar tudo se você se prostrar e me adorar. Em todos os momentos ele usava o que? A arma da palavra. Ele dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então ele usou a palavra como realmente a sua arma. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando isso para nós, a importância de nós termos essa firmeza da nossa escolha que nós fazemos, né? Porque ela vai nos dar essa segurança, porque esse é o cinto, né? Vai nos firmar, estarmos firmados com essa palavra da verdade, e no momento exato nós vamos usá-lo. E durante o caminho nós vamos precisar dela, e se nós não estivermos firmados na escolha que nós fizemos e servimos ao Senhor, na escolha dos princípios que nós escolhemos viver pela verdade da palavra de Deus, no caminho ela pode se perder, ficar fragmentada e se perder pelo caminho essa espada, e no momento exato nós podemos precisar e não temos conosco. Por quê? Porque ela ficou fragmentada, né? Ela foi se quebrando pelo caminho. Isso é muito perigoso. E queridos, a questão não é nós dizermos que somos firmes, mas sim a firmeza da verdade ser representada a partir dos valores e as bases que sustentam o nosso ser. Como eu disse, o que nós estamos vestidos, né? Com a roupagem moral, emocional e espiritual. Se essa roupagem em nós, se ela não estiver firme, o cinto não estiver preso em nós, para usarmos a espada no momento certo, para podermos, se essa roupagem não estiver em nós, no momento certo nós não vamos conseguir usar essa arma que é a palavra de Deus. Então, nessa roupagem nossa, moral, emocional, espiritual, qual tipo de roupa, qual tipo de roupagem nós estamos embasados, né? Essa nossa roupagem está embasada. E aqui fica algumas reflexões para nós, porque as bases do nosso ser, elas não podem ser com base em nós mesmos. Por quê? Porque nós podemos errar, nós podemos perdermos, né, aquilo que realmente é o que nos dá a sustentação, a firmeza, né? Não é a nossa verdade, não é a nossa razão, não é a nossa opinião, né? Infelizmente, nos dias de hoje, queridos, muitas pessoas elas estão se baseando na sua verdade, na sua opinião, na sua razão, e isto tem levado se perdido, né, aquela firmeza, e ela não se baseia mais na verdade daquilo que é realmente que nós precisamos estar vestidos, que é firmados na verdade da palavra de Deus, né? Infelizmente hoje, né, as pessoas estão voltadas, e muitos pensando sobre o relativismo, começam a dar uma ajustadinha aqui, outra ajustadinha ali, né? E o cinto vai se afrouxando, aquilo que dá a base, a sustentação para essa roupagem moral, emocional e espiritual, vai ficando afrouxadas e deixando de lado a verdade absoluta da palavra de Deus que rege a nossa vida moral, emocional e espiritual.
né? E que vai nos levar para uma sociedade com princípios morais, princípios emocionais e princípios espirituais que vão realmente dar uma sustentação, trazendo para a nossa vida, né? E na nossa vida como um todo, é isso que vai ser importante. Mas quando o relativismo começa a entrar e o absoluto deixa de ser realmente aquilo que sustenta a sua roupagem, né? Isso pode ser perigoso e trazer realmente uma fragmentação. Como disse, não é a nossa verdade, não é a minha verdade que deve prevalecer, é a verdade da palavra de Deus. Não é a minha opinião que deve prevalecer, porque a opinião, queridos, ela pode se perder, mas é a verdade da palavra de Deus que deve realmente nos sustentar. Não é a minha razão, mas é o que a razão da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus te diz, me diz, nos diz, é que deve realmente prevalecer. O que a palavra de Deus diz para mim? O que a palavra de Deus diz para você? É nisso que nós devemos nos firmar, é isso que nós devemos nos permanecer. Qual o cinto da... E aqui fica a pergunta para mim e para você. Qual o cinto da verdade está a sustentar a nossa roupagem? Que é a roupagem moral, emocional e espiritual. Qual o cinto da verdade? Firmeza ou frouxidão? Se é a que o Paulo diz, né, que nós colocamos o cinto e ela vai estar segurando, nós vamos estar firmes. Agora, se eu afrouxar com um pouquinho daqui, outro dali, daquilo que a sociedade me oferece, daquilo que conceitos e outras coisas vão trazendo, se eu começar a trazer para mim, isso pode ficar um pouco afrouxado, isso é perigoso. Foco ou distração? Aqui outra coisa importante, né? Isso serve para a minha vida quando a minha roupagem moral, emocional e espiritual está com foco naquilo que Deus fala e com foco lá na frente. Isso é interessante, com foco lá na frente, que é a vida espiritual totalmente voltada para a eternidade. Queridos, eu não vou me distrair com as coisas aqui dessa terra. Não estou a dizer que nós não temos que nos distrair, nos divertir, não é nisto, mas aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, que nada vai embaraçar os nossos pés, né, e impedir a nossa caminhada, de nós nos perdermos a nossa caminhada. Quando o meu foco está lá nas regiões celestiais, eu vou ter condições de estar firme naquilo que o Senhor prometeu, e não vão ser as coisas dessa terra que vão me fazer me perder pelo caminho. Há uma verdade absoluta que eu preciso estar buscando cada dia e firmando nela, né? As situações estão aí, a batalha está aí, a luta está aí, mas eu preciso estar realmente voltada para aquilo que realmente o Senhor me prometeu. Quando isso acontece, queridos, aqui no nível moral, no nível de sociedade, quando nós estamos com o foco voltados para essa verdade, até mesmo aqui nós não vamos perder o nosso foco, o nosso objetivo aqui na Terra, não é terreno, né? Quando nós estamos firmados no foco maior, né? O apóstolo Paulo diz: buscai as coisas que são lá de cima, não as que são daqui da terra, porque as que são daqui da terra elas são perecíveis, elas se perdem, né? Mas nós devemos estar firmados nisso. Não estou dizendo que nós aqui na Terra, como pessoas, como seres humanos, não temos projetos, não devemos ir em busca dos nossos projetos, não é isso. Mas nós devemos, dentro dessa palavra, nós devemos estar firmados com essa roupagem firme, voltados realmente por esses princípios que nos regem, para que nós não venhamos nos perder pelo caminho. Amém? Eu tenho visto hoje, queridos, estou aqui em Portugal e estar aqui em Portugal tem sido realmente uma experiência a cada dia. E eu tenho visto muitas pessoas que vêm para cá, né? E quando vêm, acabam vindo com focos, com foco, né? Não posso perder o foco, vamos foco aqui, foco ali. A palavra que você mais ouve é foco. E infelizmente elas vão perdendo no meio do caminho, elas vão se perdendo e por causa, como disse no início, de algumas decisões, né, algumas escolhas, acabam perdendo os seus focos, o seu foco, né? E isso acaba se afrouxando aqui, afrouxando ali e acaba perdendo o seu foco.
Muitas pessoas que muitas vezes eu conheço aqui acabou se perdendo pelo caminho no lado espiritual por conta disso, porque por conta de decisões, por conta de escolhas e acabou se perdendo. Muitas pessoas que agora estão se perderam e acabaram voltando, né? Estão voltando também para o Brasil por conta de algo que nós vemos aqui. Qual a verdade que está a te sustentar, que está a sustentar a sua roupagem? Será a distração? Será a firmeza ou frouxidão, o foco ou a distração? A resiliência, que é a perseverança, a firmeza, né? Resiliência significa perseverança. Ou será a distração? Se eu me distrair aqui, e quem é atleta sabe disso, né? Quem pratica esporte sabe disso, que se ele se distrair com alguma coisa, como eu disse no início, há muitas vezes a necessidade de mantermos um exercício, seja um exercício essencial, né? Estar cingindo o lombo seja um exercício essencial. E quem atleta sabe que quando se perde, né? Quando a pessoa perde algumas disciplinas, ela se perde, né? Naquilo que é o seu propósito, o seu foco, o seu objetivo. E a resiliência, a perseverança, ela é muito importante, né? Para nós como cristãos. Nós não podemos nos distrair, porque senão nós perdemos o foco. E eu tenho visto muitas pessoas que têm vindo para cá, um exemplo que eu estou a dar, né, no sentido disso, que muitas pessoas que têm vindo para cá e muitas vezes acaba se perdendo, né, perde a perseverança da pessoa diante da circunstância, ela acaba se perdendo, ela acaba por se afrouxar, né, ela acaba desistindo. Infelizmente, muitas pessoas desistiram e retornaram para o Brasil diante das dificuldades, diante dos problemas, acabaram retornando para o Brasil. Nós estamos a viver hoje enfrentando, né, um inimigo, como temos visto, um inimigo invisível, e muitas pessoas, por conta da dificuldade que tem surgido, acabaram por voltar. Estou usando isso como exemplo. E acabaram por voltar e deixaram realmente os seus sonhos, seus objetivos e acabaram voltando. Cada um sabe realmente onde o calo aperta, como diz o ditado, né? Porém, trazendo isso para o mundo espiritual, muitas pessoas, muitas vezes, acabam se perdendo e voltando o caminho e esquecendo que nós estamos, antes desse inimigo que nós estamos lutando, né, esse inimigo visível, já existe um arqui-inimigo que eu e você, como cristãos, nós lutamos contra ele, não é de agora. Né? Então a palavra do Senhor diz aqui para nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões desse mundo espiritual, nesse mundo tenebroso, terrível, né? E é contra esse inimigo, arqui-inimigo, que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos preparar, né? Essa luta que nós estamos enfrentando agora, né? É um exemplo para nós, né? Um inimigo invisível, e que isso sirva como lição para nós estarmos enfrentando, aprendendo que nós precisamos estar firmados em algumas verdades e não podemos nos afrouxar, porque é importante para nós estarmos com a arma certa, lutando contra a arma certa, né? Para que nós possamos vencer esse inimigo. Nós temos ouvido aqui muito, né? Aqui em Portugal, logo que surgiu essa situação que nós estamos a enfrentar do coronavírus, muitos têm falado, né? Hoje nós já estamos na terceira fase, Portugal está na terceira fase do desconfinamento, né? Lembro que o primeiro-ministro, no mês de abril, ele disse que de abril, isso, que para que nós entrássemos no mês de maio bem, nós precisávamos nos esforçar mais, mantermos firmes nessa questão da quarentena, desculpa, nessa questão que estava realmente sendo muito difícil, mas para que nós entrássemos bem em maio, precisávamos aguentar um pouco mais, apertar um pouco mais o cinto, essa foi a expressão. E hoje nós, né, entramos no mês de maio, já estamos na terceira fase do desconfinamento, né, as coisas reabrindo. Hoje temos como exemplo Braga, né, que já está aí, graças a Deus, estamos com um processo bem grande, positivo em relação a isso. E um exemplo para isso, trazemos como exemplo para nós, isso é muito importante, porque isso nos leva a pensar, para que nós estejamos a cada dia realmente aguardando, né, aquela
maravilhosa promessa para nós, que é a eternidade, que é Jerusalém, nós precisamos estar apertando bem o cinto, né, da verdade, vestindo essa roupagem com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes é difícil, apertado, nos sufoca, mas é importante porque nós vamos sair bem dessa. Há uma promessa para a nossa vida e nós precisamos estar com nossos lombos cingidos com a verdade, vestindo-nos, né, vestidos com essa verdade, porque tudo isso, querido, estará intimamente ligado com o qual a verdade, o cinto da verdade que sustenta a nossa vida. Amém? É importante eu ter essa firmeza e não afrouxar. É importante eu ser resiliente e não realmente desistir. É importante eu estar realmente tendo foco, né? E não me distrair, para que eu possa alcançar aquilo que está lá na frente como promessa de bom para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você você cinja o seu lombo, que venhamos nos cingir com os lombos da verdade, apertar, né, com a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Não negocie a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus para a sua vida, porque isso é importante para o momento da batalha, o momento da guerra. No nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo.